Olá, seja bem-vindo à terceira aula gratuita do evento de pré-lançamento do curso de Hematologia Laboratorial. Se você está aqui, é porque você já está no nosso grupo de WhatsApp para você ter direito a receber esse link. E queria dizer que essa aula definitivamente é a mais pedida de todas, como identificar precursores leucocitários. Mas antes de iniciar essa aula, eu queria pedir licença para você para tomar um pouquinho do seu tempo, para que eu possa contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória profissional até o dia de hoje. E eu conto isso para vocês porque eu sou uma pessoa que quando eu vejo alguém, né, lá na frente, eu fico pensando, nossa, como será que ela chegou aí, né? Sei que não foi fácil, mas qual foi o caminho que ela trilhou? E é isso que eu quero contar um pouquinho para vocês. Bem, eu sou farmacêutica, formada pela Universidade Estadual de Maringá. Eu entrei em 2008 na universidade. Quando foi em 2009, no segundo ano de graduação, eu iniciei um projeto de iniciação científica no laboratório de toxicologia. E eu fiquei nesse laboratório por 4 anos. Era um projeto de iniciação grande, em que a gente tinha parcerias com outras universidades, e eu permaneci ali fazendo iniciação científica, projetos, pelos 4 anos seguintes na universidade. No final do meu quinto ano de graduação, eu prestei prova de mestrado, porque eu queria, né, ser professora, tanto na UEM quanto na UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, próximo aqui de Maringá, que eu estudei na Universidade Estadual de Maringá. E eu passei nas duas, mas como a minha família era daqui, de Maringá, tudo, eu resolvi permanecer na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Fiz o meu mestrado foi na área de toxicologia com a área de genética. Quando eu terminei o meu mestrado, eu já entrei com um projeto para continuar com o doutorado. Quando eu entrei no primeiro ano de doutorado, eu tinha um sonho para mim, que eu sempre pensava assim, que eu não queria terminar o meu doutorado sem ter uma experiência profissional. Que eu achava assim, nossa, eu vou ter um título tão grande de doutora, mas se afinal, né, o trabalhar, né, o ganhar experiência trabalhando, como que eu vou fazer? Logo que eu saí, então, do mestrado, eu comecei a entregar currículo e eu não tive nenhuma oportunidade aqui em Maringá, porque como é um centro grande, com universidades maiores, normalmente eles pediam experiência. Então, o que eu fiz? Eu mandei currículo ao redor e tinha uma cidade, Campo Mourão, que é 80 quilômetros de Maringá. E eu mandei o meu currículo e eles me chamaram para fazer um processo seletivo lá. Então, no meu primeiro ano de doutorado, ou seja, eu começava ali em março, quando foi em fevereiro, eu já estava fazendo um processo seletivo em Campo Mourão, 80 quilômetros daqui. Graças a Deus fui aprovada, eles gostaram da aula que eu dei, e eu comecei a trabalhar lá. Então, lá eu trabalhava 20 horas, então eu trabalhava à noite, eu comecei com umas 12 horas, depois a cada semestre ia aumentando. E eu comecei a dar aula, então eu fazia doutorado de dia, durante o dia, manhã e tarde. Quando era 5h30, a gente pegava um carro, a gente ia de carona, fazia rodízio entre os professores de Maringá a Campo Mourão e voltava 00:30, todo santo dia. E isso foi muito bom para mim. Né? Quando eu comecei a dar aula de toxicologia, microbiologia clínica, sempre dei aula na área de análises. Eu já gostava muito e a partir daí só fui me apaixonando mais, né? Fiquei 1 ano e meio em Campo Mourão. Quando foi no meio do ano seguinte, que eu já estava com 1 ano e meio de doutorado, abriu vaga para bolsa e eu era recém-casada. Meu marido falou: tenta bolsa de doutorado e larga as aulas de Campo Mourão. Consegui a bolsa de doutorado, larguei as aulas de Campo Mourão, né, no meio do ano. Só que coração inquieto, eu não queria permanecer com a bolsa, eu queria trabalhar. E do nada surgiu uma oportunidade. Um dia minha cunhada mandou uma mensagem: estão precisando de professor na Uningá. Você não tem interesse? E eu, na hora, no outro dia, eu levantei, coloquei o currículo debaixo do braço e fui para a Uningá. Cheguei lá, eles estavam recrutando os professores para o processo de seleção. Participei do processo de seleção, eles amaram a minha aula, falaram que era isso que eles precisavam, porque eu já tinha experiência, eu já tinha bagagem. E aí eu entrei na Uningá e estou até o dia de hoje. Quando eu entrei para professor de todas as análises clínicas, né, que lá a gente dá, e também
para ser professora de estágio em análises clínicas dentro do laboratório da Uningá. A Uningá tem um laboratório que atende região e também ali os cursos que necessitam fazer cirurgia, alguma coisa assim, e a gente faz esses exames. E eu fiquei trabalhando ali como professora de estágio até 2020, final de 2020. Quando foi final de 2020, eu fui convocada para trabalhar como farmacêutica bioquímica no concurso da Prefeitura Municipal de Maringá, que é aqui onde eu trabalho atualmente. É um laboratório grande que a gente atende todas as UBS. Então, Maringá tem aí 400 e poucos mil habitantes e nós temos 33 UBS e a gente faz os exames de todas as UBS, né? A gente não atende urgência e emergência, mas a gente atende ali todas as UBS. Eu e mais 10 bioquímicos. Um laboratório excelente, totalmente equipado, totalmente automatizado, que eu estou tendo a oportunidade gigantesca de aprender com cada um deles, que são pessoas excelentes. Então, assim, tudo é uma construção, né? Hoje mesmo, acho que nos stories eu estava comentando que a gente primeiro planta para depois a gente colher. Então, eu tenho muito orgulho, talvez não é nada demais para você, mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Não foi fácil? Não foi fácil, teve lutas, teve choros, teve desesperos, mas eu nunca desanimei, sempre tentando, sempre buscando, sempre estudando, né, para chegar um dia a alcançar o meu grande objetivo, que para vocês é um dia eu ter o meu laboratório. Já pensou? Ah, se Deus quiser, um dia vai realizar. E é assim que a gente vai, né? Correndo atrás. Eu falo que eu sou dividida entre duas paixões, o ensino e a análises clínicas. Que bom que eu consegui juntar as duas. Agora chega de conversa, que vocês já devem estar falando, e aí, a aula, né? Como é que vai acontecer? Então, vamos lá, que eu quero falar um pouco para vocês sobre precursores leucocitários. Então, vamos lá. Bem, no Instagram, quando eu perguntei para vocês se vocês sabiam identificar precursores leucocitários, gente, eu fiquei, né, surpresa. Ninguém afirmou com certeza, eu sei. Todos colocaram, acho que sim, mais ou menos, né? Por quê? Não é de se estranhar. A gente que trabalha no laboratório, a gente sabe que precursores leucocitários é uma coisa que nos gera dúvida, né? Eu converso com as bioquímicas que estão lá há 20 anos, na Hemato, e a gente ainda se bate e fala assim, nossa, né? Que será que é esse? Estamos com dúvida aqui, estamos com dúvida ali. Então, não é algo mecânico, não é algo, né, que você aprende do dia para a noite. É um conjunto de fatores que eu vou tentar mostrar aqui para vocês que nos auxiliam a como detectar. E lá no laboratório, quando chega uma lâmina de leucemia, é comum que todas as bioquímicas, são 3 bioquímicas do setor da Hemato, que todas as bioquímicas leiam a lâmina, né? E analisem essa lâmina para conferir a contagem, porque não é algo simples. Assim como nós somos humanos, temos as mesmas formas e somos diferentes, a mesma coisa acontece com os leucócitos. Eles são, né, teoricamente os mesmos, são os mesmos precursores, mas eles têm características um tanto diferentes. Algum tem um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, e é isso que a gente tem que aprender a compreender. É isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Mas antes de falarmos dos precursores, a gente tem que entender como que esses leucócitos são sintetizados. Afinal, de onde que eles surgem, né? Então, os leucócitos, eles são sintetizados a partir de uma célula tronco-mãe. E essa célula tronco-mãe aqui, ó, ela está lá na medula óssea e ela é responsável por originar todas as células sanguíneas, tanto os eritrócitos, quanto as plaquetas, quanto todos os leucócitos. Então, a partir de uma única célula, a gente consegue originar todas as outras. Na nossa primeira aula do curso, que já vai estar liberada, né? Assim que abrir as inscrições, hoje mesmo. A primeira aula eu vou falar sobre essa síntese, para a gente compreender da onde que vem.
Mas, basicamente, eu tenho uma célula tronco-mãe que ela tem a sua primeira divisão gerando um precursor que a gente fala que é mieloide ou um precursor que a gente fala que é linfóide. O precursor linfóide, ele vai originar os linfócitos T e B e as células NK. Já o precursor mieloide, ele vai originar tanto os eritrócitos, quanto as plaquetas, quanto todos os outros leucócitos, exceto os linfócitos, tá? Então, quando a gente pensa, já adiantando aí, numa leucemia mieloide, a gente tem que pensar que ela está alterando a linhagem mieloide. Então, ela não vai alterar só, a gente pensa no neutrófilo, não, ela vai alterar eritrócito, plaquetas, basófilo, eosinófilo, neutrófilo e monócito ainda, porque é a linhagem dela. Quando a gente fala numa leucemia linfóide, então eu tenho aí linhagem linfóide, vai alterar a síntese de linfócitos, por isso que a gente tem um aumento muito acentuado de linfócitos, certo? Mas daí você deve estar se perguntando, como que essa bendita dessa célula-tronco sabe que ela é hora dela produzir eritrócito ou plaqueta ou leucócito? Porque assim, gente, uma célula-tronco vai escolher produzir basófilo. A célula-tronco que produz basófilo, que se diferencia para basófilo, não vai produzir eritrócito, vai chegar lá no fim, vai produzir basófilo, né? Mas tudo isso acontece através de estímulos químicos, sinalizadores químicos. Exemplo, a eritropoetina, que é um hormônio liberado pelos rins que estimula a produção de eritrócitos. Outro exemplo, a trombopoetina, que estimula a produção de plaquetas. Outro exemplo, interleucinas, que estimulam a produção de leucócitos, porque é um mediador inflamatório, então a gente precisa de células de defesa, né? Então, a grande pergunta é, mas como que essa célula-tronco sabe o que ela deve produzir nesse momento? A partir de estimuladores químicos, né? Então, a célula-tronco, aqui, ó, ela vai receber um sinalizador químico, por exemplo, o fator de célula-tronco e a interleucina. O fator de célula-tronco fala assim para ela, ó, tá na hora de trabalhar, vamos multiplicar? A interleucina fala assim para ela, ó, eu sou um mediador inflamatório, eu vim de um processo inflamatório, então eu preciso de células de defesa. Opa, não tem problema. Vamos produzir células de defesa, né? Qual célula de defesa? Da linhagem mieloide. E daí começa sinalizadores químicos, como, por exemplo, o fator estimulante de colônia, né? Monócito, granulócito. Daí a gente sabe que os granulócitos são neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Aí, ela recebeu esse daqui. Daí, ela pode ir ou para os monócitos, aqui, ó, ou para os neutrófilos, eosinófilos ou basófilos. Quando ela se divide mais uma vez, ela recebe outro estímulo, o fator estimulante de colônia granulocítica. Quem são os granulocíticos? Esse daqui. Então, ela já deixou mais claro que eu não preciso produzir monócitos nesse momento. Eu preciso produzir a linhagem granulocítica. Qual que é a primeira célula da linhagem granulocítica? Mieloblasto, que sofre processo de maturação para promielócito, que sofre processo para mielócito. Daí, quando chega aqui no mielócito, que ele vai definir se eu vou ser um mielócito eosinófilo, se eu vou ser basófilo ou se eu vou ser neutrófilo. E é aqui que eu vou definir. Nesse momento, eu também tenho um estímulo químico e eu decido que eu necessito de neutrófilos. Então, vou diferenciar em metamielócitos, bastões e, por fim, o neutrófilo, também conhecido como segmentado. O que vai acontecer com esse neutrófilo? Vai para a corrente sanguínea e daí vai exercer a sua função. Para vocês terem uma noção, todo esse processo aqui de maturação ocorre em até 10 dias.
Só que esse neutrófilo, ele fica na corrente sanguínea só por até 10 horas, gente. É isso mesmo. Então, se eu não tiver nenhum processo infeccioso ou inflamatório que ele seja utilizado, ele vai sair para a corrente sanguínea e vai ser destruído em 10 horas. Agora, se ele for para os tecidos, aí ele pode ficar em até 4 a 5 dias exercendo o seu efeito. Isso nos ensina que a medula óssea, ela tem uma grande quantidade de precursores leucocitários. Por quê? Isso, porque o nosso organismo, ele é inteligente, a ponto de dizer, ó, eu não demoro 10 dias para produzir um leucócito. Se eu liberar ele todo de uma vez, após 10 horas, ele vai estar destruído. E daí, o que vai acontecer? Quando eu necessitar, eu vou demorar 10 dias para produzir e 10 dias para, né, gerar esse efeito. Então, eu não posso isso. Não posso esperar todo esse tempo. O que eu tenho que fazer? Deixo eles quietinho, maduro ali na corrente sanguínea. Quando eu precisar deles, puf, mando tudo para a corrente sanguínea. Por isso que quando a gente pega, por exemplo, um hemograma de um paciente que está com febre, a gente vê um aumento de leucócito, muitas vezes, e um aumento de bastonete. E você fala assim, mas o que tem esse bendito bastão aqui? Porque ele está mandando células ainda não completamente maduras, porque ele está requerendo, tem necessidade. A mesma coisa acontece quando a gente tem desvio à esquerda, né? Infecção bacteriana. O nosso leucócito está sendo, ó, muito requisitado. Então, eu mando o que eu tenho para tentar combater essa infecção. Então, é assim que ele é produzido. E daí, ele é produzido em quem? Neutrófilo, também conhecido como polimorfos nucleares, também conhecido como segmentados, por conta desse núcleo segmentado. O eosinófilo, o basófilo, o monócito e o linfócito. Então, aqui a gente tem a linhagem agranulocítica, e aqui nós temos a linhagem granulocítica. Certo? Isso é importante saber, professora? É, porque se vocês repararem, tá vendo que aqui a gente tem grânulos no citoplasma? Aqui que tem grânulos grosseiros no citoplasma, tá vendo isso aqui, ó? É tudo grânulos no citoplasma. Aqui já não, tá vendo que aqui eu tenho o citoplasma lisinho, sem grânulos nenhum, e aqui também? Então, esses grânulos presentes no citoplasma, eles também vão nos ajudar a identificar quais são essas células. E isso é importante para os precursores também, gente. Porque eu tenho que ter noção que eu tenho um precursor mieloide, eu tenho um precursor, por exemplo, um monoblasto, que ele é sem grânulos, tá? Então, ali eu já adiantei para vocês, eu tenho os agranulócitos e os granulócitos. Então, o que são essas granulações leucocitárias? Primeiro, eu tenho dois tipos de granulações. As granulações primárias, que a gente também conhece como inespecíficas, tá? Ou as granulações secundárias ou específicas. As granulações primárias, gente, é aquela que vai... O que é um grânulo, né? Um grânulo é é uma junção, digamos assim, de enzimas que vão destruir as bactérias, que vão destruir as células, que vão fazer a ação para destruir aquele agente estranho. Então, quando eu falo, eu tenho por exemplo, uma proteína favorecedora de atividade bactericida, eu tenho enzimas hidrolíticas, antibacterianas, fagocitinas, defensinas, proteinases, que se degradam proteína, ou seja, são todas enzimas inespecíficas que auxiliam na degradação, no combate desse micro-organismo. E depois eu tenho as
secundárias ou específicas, que daí é específica de cada célula, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, os grânulos de basófilos, eu tenho histamina e outros grânulos que estão ali presentes. Então, eles vão ser específicos de cada um, certo? Por isso, até que, por exemplo, basófilos aumenta quando a gente tem um processo alérgico, eosinófilos aumenta quando eu tenho processo alérgico e parasitológico, porque os grânulos vão atuar nisso. Monócitos, daí já não tem grânulos, daí já não vai ter grânulos, então vai atuar na função de fagocitose e não destruição propriamente dita. Então, cada um tem o seu efeito, certo? E as granulações primárias ou inespecíficas, elas surgem nos promielócitos. É nos promielócitos que a gente surge a primeira granulações primárias e secundárias. Perdão. As granulações secundárias já vão estar presentes nos mielócitos, tá? Então, os mielócitos já vai ter a granulação de eosinófilos, a granulação de neutrófilo e de basófilo, que eu vou até mostrar para vocês imagens disso. Já os promielócitos, a gente vai ter as granulações primárias, inespecíficas, que são as primeiras células. E qual que é a diferença? Essas granulações primárias, gente, ela pode estar tanto no eosinófilo, quanto no basófilo, quanto no neutrófilo. Já as secundárias é específica de cada célula. Então, quais são os precursores granulocíticos? Primeiro deles é o mieloblasto. Vamos lá. Então, o que é o mieloblasto? Ele é uma célula de tamanho variável, que ele tem um núcleo grande. E a gente fala que tem grande relação núcleo-citoplasma. Isso vai aparecer em muito, tá? O que é uma relação núcleo-citoplasma? Primeiro, divide núcleo e citoplasma, para vocês nunca mais esquecerem, viu? Façam isso, vocês nunca mais vão esquecer. O núcleo vale 1 e o citoplasma vale 10. Isso quer dizer que 1 dividido por 10 é 0,1. Agora, se o núcleo vale 10 e o citoplasma vale 1, qual que é o meu valor da relação núcleo-citoplasma? 10. Isso quer dizer que quanto maior o citoplasma e menor o núcleo, menor a relação núcleo-citoplasma. Agora, quanto maior o núcleo e menor o citoplasma, o que acontece? Maior a relação núcleo-citoplasma. Quer dizer que quando eu falo, eu tenho uma alta relação núcleo-citoplasma, quer dizer que eu tenho um núcleo grande, tá? Por que eu tô falando isso? Porque nos livros a gente só acha isso, relação núcleo-citoplasma. Aí todo mundo fala, mas o que é essa relação núcleo-citoplasma? É isso, tá? Cromatina frouxa e delicada. Pensa assim, gente, o mieloblasto é a primeira célula. Primeira célula. Então, eu vou ter lá o mieloblasto, que vai se madurar para o promielócito, que vai para o mielócito, que vai para o mielócito, bastonete e, por fim, segmentado ou neutral. Vocês acham que isso daqui existe na vida real? Na vida real, tudo isso é uma evolução de crescimento. O mieloblasto, ele é o bebê, né? E o segmentado é nós adultos. É isso que existe. O que acontece? Existem as fases. Existe a fase até 1 ano, a fase até 3 anos, 5 anos. Cada um tem as suas características. Mas você concorda que também tem crianças que evoluem um pouco mais rápido, que crescem um pouquinho mais? Tem crianças que crescem um pouquinho menos. Então, quando vocês colocarem na cabeça de vocês, coloquem assim, que isso é uma sequência de evolução. Eu tenho um bebezinho, que é o mieloblasto, e eu tenho um adulto, que é o segmentado. É a mesma célula, é a mesma pessoa, e ele está evoluindo com as suas características. O que vai ser essa evolução? Eu vou sair de um núcleo
tá? De um núcleo segmentado, perdão, de um núcleo grande e vou chegar para um núcleo segmentado, dividido em lóbulos. Eu vou sair de uma cromatina frouxa. O que é essa cromatina, gente? Essa cromatina, ela é os cromossomos, é o nosso material genético. Por que ela tá frouxa e delicada? Porque quando a gente precisa fazer a divisão do DNA, por exemplo, tem lá meu DNA, né, no meu cromossomo, e ele tá todo enovelado. Ocorre multiplicação, duplicação de DNA nessa fase? Não, não ocorre. Eu preciso estar com ele frouxo, aberto, para que eu consiga fazer, né, a duplicação dele, para que consiga ler as bases nitrogenadas. Então, quando a gente fala que é uma cromatina frouxa, é uma cromatina de uma célula em intensa divisão, multiplicação, né, nuclear ali. Quando eu falo numa cromatina densa, que é nós, né, que a gente está crescendo, a gente já cresceu o que a gente tinha que crescer. O segmentado, ele já cresceu o que ele tinha que crescer, ele já multiplicou. Agora, o que é um bebê? Um bebê, ele passa ali de 50 centímetros que ele nasce para quase 1 metro, depois de 1 ano, 2 anos, né? Então, olha o quanto de célula que teve que se duplicar. É o mieloblasto. E nós já não, nós não temos que... Só crescemos para o lado, altura nada, né? E a gente tem o nucleolo. O que é esse nucleolo? Nucleolo, ele é uma região do núcleo, né, que tem intensa duplicação, produção de material genético, produção de RNA mensageiro e assim por diante. E daí, como ele tem essa intensa produção, a gente consegue ver uma bolinha, assim, no meio desse, né, desse emaranhado de material genético. O citoplasma, ele é basófilo. O que é isso? O citoplasma, ele tem a característica azul, tá? Por conta das características de coloração dele. Ele é basófilo, ele é mais azulado, ele não é, não é ácido como uma característica eosinofílica, que é rosa. E ele não tem grânulos. Lembra que a gente falou que os grânulos primários só aparecem no promielócito? Então, ele não tem grânulos. Daí você vai falar assim, mas eu preciso diferenciar agora como mieloblasto e linfoblasto. Difícil, gente. Só isolado, se você pegar 2 células e falar esse é o mieloblasto, esse é o linfoblasto, é muito difícil você diferenciar. Agora, a gente sabe que no esfregaço sanguíneo eu não tenho uma única célula, eu tenho um conjunto de células, né? E daí eu consigo saber se as outras células são da linhagem mieloide ou se são da linhagem linfóide. Então, se as outras células são da linhagem linfóide, eu sei que eu estou vendo um linfoblasto. Se as outras células são da linhagem mieloide, eu sei que eu estou vendo um mieloblasto, tá? E a quantidade de blasto, de mieloblasto, de linfoblasto, vai diferenciar as leucemias agudas das crônicas, tá? É essa quantidade, é essa porcentagem que vai ser diferenciada. Então, vamos ver aqui algumas células com características. Primeira coisa, olhem esse núcleo. Aqui, ó. Vem. Tá vendo que ele é... Vou comparar. Compara esse núcleo aqui, ó, com esse daqui. O que você tá vendo? E com esse daqui. Aqui, você tá vendo que a cromatina tá lisa? Tá lisa. Tá vendo? Aqui, tá vendo que eu tenho grãos, ó? Aqui eu já tenho uma cromatina, aqui ó, já tá mais escurinho, aqui mais escurinho, aqui mais escurinho, aqui tá mais escuro. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, olha aqui, ó, aqui eu tenho uma região escura, outra escura, outra escura. Tá vendo que ela não é uniforme? Olha essa aqui também, ó. Agora, olhem essa cromatina, tá vendo uniforme? Ó, tá vendo o nucleolo aqui? Outro parece que tá aqui, ó. Mas tá vendo que ela é uniforme? Ela é uniforme. A mesma coisa essa daqui, ó. Olha essa cromatina em comparação a essa. Tá vendo que ela é lisa? Olha essas duas aqui, ó. Comparem essas duas aí na cabeça de vocês. Olha o tanto que essa daqui, ela tem grânulos. Essa daqui não, ela é lisa. Olha esse nucleolo, que perfeição. Maravilhoso. E é isso que caracteriza um mieloblasto. É isso que vai caracterizá-lo.
tá? Então, essa cromatina frouxa, bem frouxa, é o que mais caracteriza o mieloblasto. Daí a gente tem aqui, ó, né, citoplasma mais basofílico. Ah, mas parece que... Não, gente, isso aqui não é grãos, isso aqui na verdade, assim, pode ser a coloração, porque tá vendo aqui, ó, como ele não tem grânulos nenhum? Olha o tamanho do núcleo, a relação do núcleo com o citoplasma. Pouco citoplasma e muito núcleo. Daí, olha esse daqui, ó. Às vezes você pode olhar esse daqui e falar assim, ah, esse daqui já não tá a cromatina tão frouxa, certo? Mas olha a quantidade de nucléolos que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3. 3 nucléolos. Olha a quantidade de citoplasma que eu tenho. Pouco citoplasma. Olha a cor do citoplasma. Azul, né? Então, eu tenho aqui uma célula característica. Daí você fala assim, ah, mas não poderia ser um promielócito? Mas o promielócito a gente vai ver que ele tem grânulo. Isso daqui é um promielócito. Olha aqui a quantidade de grânulos que ele tem, né? Aqui a quantidade de grânulos. E daí eu tenho mais grânulos, a cromatina dele, tá vendo que aqui tá mais condensada? E o promielócito, ele tem normalmente um nucléolo. Daí, puxando a deixa já, eu mostro para vocês esse daqui, ó, que é o mielócito. Comparem essa cromatina e essa. Tá vendo que por mais aqui que tá cortadinho, a gente vê que ela tem uma cromatina mais condensada, né? Aqui eu já tenho uns grânulos, que é característico de promielócito. Aqui eu tenho grânulos mais finos. Estão vendo? Aqui, ó, eu poderia ver os três níveis de cromatina. Mesma coisa aqui, ó, aqui também é um mielo. Eu consigo ver os 3 níveis de cromatina. E daí você pode falar assim, ah, mas e para ter certeza? É isso que a gente tem que fazer. Vocês viram que eu comparei? Vocês viram que eu sei as características que uma célula tem? E eu vou usar dessas características para eu definir qual célula que é ou qual não. E é isso que eu vou fazer. Eu tenho que olhar o núcleo e o tamanho dele em relação ao citoplasma. Tem que olhar a cromatina, tem que olhar se tem grãos, e assim a gente vai aprendendo, certo? Então, vamos para as características do promielócito, maior que o mieloblasto. O que eu tenho neles? Grânulos primários, tá? Diferente do mieloblasto. Opa, uma característica diferente. Citoplasma também é basofílico e o núcleo também é arredondado. Cromatina frouxa e delicada. Mas espera aí. Aqui o promielócito, se o mieloblasto era recém-nascido até 1 ano, a gente vai colocar que o promielócito até 3 anos. Brincadeira isso, viu, gente? Mas é só para vocês entenderem essa relação. E aqui, ó, eu tenho nucléolos visíveis. 1 ou mais. Normalmente é 1. Porque a gente já tem uma atividade, né, menor, uma atividade do núcleo menor. Então, normalmente é 1. Que vai esse nucléolo aí ajudar nós a diferenciar do mielócito, que não tem nucléolo. Tá? Então, ele não tem nucléolo. E aí, a gente vai prosseguindo. Olhem que promielócitos bonitos. Eu quero que vocês reparem. Aqui, ó, no citoplasma e no núcleo, tá? Esse daqui, gente, eu gosto bastante dele, que ele tá bem característico. Esse aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma célula grande, com citoplasma bem azul, tá vendo? Bem basofílico. Eu tenho meu nucléolo e olhem a cromatina. Se vocês quiserem, eu vou passar daqui a pouco uma imagem do mieloblasto para vocês diferenciarem. Mas tá vendo que antes a gente via aquela cromatina lisa? Olha aqui. Aqui não. Aqui a gente tem essa cromatina cheia de grânulos, né, com o citoplasma. A mesma coisa aqui, ó.
Tá vendo? Então, eu já tenho mais citoplasma. Tá vendo que eu tenho uma relação núcleo-citoplasma menor? Tá vendo que eu tenho grânulos, ó? O que é esses grânulos no núcleo, gente? Essas ondulações. Tem autor que fala como se fosse um núcleo montanhoso. Às vezes a gente lê, né? Que é montanhoso, ele tem essas ondulações, ele não é liso igual era o mieloblasto. E tem nucleolo também. Se tem nucleolo, não é mielócito. Aí, lembra que eu falei que por mais que nós somos todos humanos, mas todo mundo é diferente em si? Aqui eu tenho 4 promielócitos diferentes. Aqui, ó, eu vejo que parece que eu tenho grânulos, mas não tão característicos. Aqui eu já tenho grânulos. Ah, mas aqui, ó, se, por exemplo, não tivesse esse nucleolo e a cromatina tivesse um pouco mais condensada, poderia até evoluir para um mielócito. Mas por que não poderia evoluir? Na verdade, ele vai evoluir, entendeu? Às vezes esse daqui, ele é um promielócito mais jovem. Esse daqui já é um promielócito que está mais pertinho do mielócito. Vocês entenderam? Que uma coisa não é separada da outra? Porque às vezes ela fala, não, mas eu posso ter aqui, ó, esse daqui chegando lá nos meus 3 anos, 2 anos e meio. E eu posso ter esse daqui como lá uma criança de 2 anos. Daí, ó, olha que interessante. Esse daqui é o meu promielócito, cheio de grânulos, com nucleolos, o núcleo bem com uma cromatina um pouco mais condensada, e esses grânulos grosseiros, né? Daí ele evolui para o mielócito. Olha o tamanho dele, diminuiu, os grânulos grosseiros já desapareceram, agora são os grânulos secundários dos neutrófilos. Aí eu tenho uma cromatina, gente, reparem essa cromatina dessa daqui. Estão vendo? Estão vendo a diferença? Tanto que a do mielócito é mais condensada. E daí eu tenho aqui, ó, um metamielócito. Mas por quê? Porque ele já fez essa reentrância aqui, ó, para se dividir. Então eu tenho um processo de evolução. E é isso que vai nos ajudando a identificar. Ah, essa cromatina aqui não, essa daqui tá mais frouxa, essa daqui tá mais condensada, essa daqui tá mais. Entendeu? E é isso que eu vou fazendo, é esse o processo de evolução. E daí eu comparo. Isso daqui, gente, é um mieloblasto. Esse daqui é um mielócito, promielócito. Olhem essa cromatina aqui. Olhem essa cromatina aqui. Não tem como você não, né, perceber a diferença, que essa do mieloblasto, ela é lisa, uniforme. E essa do promielócito, ela já tem mais grânulos. Então, são esses os detalhes que a gente vai levando em consideração. O detalhe da cromatina do núcleo, o detalhe do tamanho do núcleo, o detalhe do citoplasma, o detalhe da presença de grânulos, a cor desse citoplasma, né? E assim vai. Aqui, comparem a cor desse citoplasma com a cor desse. Vocês acham que tá igual? Não, o do mieloblasto é muito mais basofílico, azulado. Esse aqui já tá mais rosa, né? Eosinofílico. Aqui também, ó, um citoplasma bem basofílico. E daí ele vai caminhando. Para quem? Para o mielócito. Quando ele chega no mielócito, aí ele já tem as características próprias dele. Ele tem um núcleo mais arredondado, ovalado. Às vezes, ele nem tem esse núcleo tão redondo, às vezes ele tem um lado do núcleo mais achatadinho, né? A cromatina a gente já tem com umas áreas de condensação maiores. Não consigo ver nucleolos. Então, se eu vi nucleolos, eu já vou para o lado dos promielócitos. Aqui, ó, um citoplasma acidófilo, né? Mais eosinofílico, mais rosado. E os grânulos secundários aparecem. E aqui eu vou diferenciar entre neutrófilos, eosinófilos e os basófilos.
E é isso que eu vou diferenciar com vocês. Daí, os mielócitos neutrófilos vai ter uma característica, eosinófilos vai ter outra. E aqui a gente tem os mielócitos. Meu Deus do céu, como assim, professora? Primeiro, vamos começar com esse mielócito. E aí? Não, isso não é um mielócito, será? Vamos olhar a cromatina dele? Tá bem condensada, não tá? Bem condensada. E esses grânulos aqui, pode ser um mielócito de eosinófilo, né? Que ainda não tá naquele com grânulos bem fechados. O que seriam os eosinófilos? Aqui, ó. Né? Ou não, ou a própria foto, porque olha esse daqui, ó. Esse daqui é um mielócito de neutrófilo. Às vezes pode ser a foto ali. Aqui, gente, é um mielócito de neutrófilo sem tratamento. Aqui, com tratamento. Daí evidenciou mais os grânulos. Né? Mas como que eu sei que é um mielócito? Por conta disso daqui, do núcleo dele. Olha a cromatina dele. Olha a cromatina desse. Olha a cromatina desse. Olha a cromatina desse. Olha a cromatina desse. Todos esses são mielócitos. Tá? Ah, mas o citoplasma. O citoplasma está mais rosado. Né? A gente consegue ver que ele não está azul. Pode ser aqui um pouquinho da coloração, mas ele não é azul. Ele está rosadinho. Reparem no tamanho da célula. Tá vendo que é uma célula menor? É uma célula menor. A gente não tem mais aquelas células grandonas, né? Aqui a gente tem uma célula menor. Tá vendo que o núcleo dele ele é muito mais granuloso do que os outros? Também. Então, tudo isso são as características que a gente vai juntando para a gente conseguir identificar. E aqui eu tenho, ó, se vocês observarem, eu tenho mais ou menos o mesmo tamanho de célula. E você fala assim, mas como que eu sei que é o mesmo tamanho de célula? Gente, compara com as hemácias que estão ao redor. Pensa assim, eu sempre penso assim, quantas hemácias caberiam em cima dessa célula? Aí eu acho que tem umas 3. Eu faço as dor da minha cabeça, acho que umas 3, 4. Entendeu? Por quê? Porque o promielócito ele é maior que o mieloblasto, então ele é bem grande, já o linfócito já é menor e com um núcleo menor. E vocês viram algum nucleolo? Não, nenhum nucleolo, né? Nenhum nucleolo. Então aqui a gente tem os mielócitos. Daí tem aqui a evolução. Olha que bacana, né? A gente tem aqui um mieloblasto com nucleolo, cromatina bem frouxa, citoplasma azul. Aqui a gente tem o promielócito, em que a gente tem a cromatina mais condensada, reparem bem, a cromatina mais condensada, com o nucleolo, com a presença do nucleolo, com o citoplasma ainda basófilo, e olha aqui o nosso mielócito. Aqui, com um núcleo bem mais condensado. Reparem nessa cromatina, gente, a evolução da cromatina. Tá vendo que esse citoplasma aqui tá rosa em comparação, tá mais rosa em comparação a esses dois citoplasmas. Tá vendo que eu não tenho nucleolo. E reparem o tamanho das células. Comparem aqui com as hemácias, ó. Olha o tamanho das células. Esses daqui são maiores, esse daqui já é menor, já tem uma evolução. Esse daqui já tá chegando aos seus 5, 6 anos. Né? Então, vocês viram que foi um crescimento, uma maturação mesmo? É um processo de maturação. Bom se a gente visse, né, um do ladinho do outro, ficaria fácil, porque desse jeito eu consigo ver, nossa, realmente eu tenho uma cromatina mais frouxa. Aqui eu tenho a presença de grânulos, aqui nesse daqui eu já vejo que é um citoplasma, tá vendo que é um citoplasma liso, não tem grânulos nenhum? Aqui não, ó, aqui eu já consigo ver grânulos no promielócitos. Então, isso que eu estou mostrando para vocês são coisas que vocês vão olhar nas células
para vocês conseguirem identificar. E quando a gente tem várias células, eu consigo compará-las. Esse é um artifício que a gente usa. Compare. Compare uma com a outra. Nossa, esse daqui está com o núcleo muito mais condensado. Esse aqui tem nucleolo. Esse aqui tem grânulos. Gente, é isso que vai fazer com que a gente chegue na célula definitiva, para fazer a contagem diferencial. É conhecendo as características que eu passei para vocês e tentando visualizá-las e encontrá-las nessas células, tá? E aqui, olha que interessante, eu tenho um mielócito eosinófilo. Aqui eu tenho um mielócito, os dois, tá? São mielócitos, mielócito. Aqui é de neutrófilo. E aqui é de eosinófilo, mas os dois são mielócitos. A mesma coisa, aqui eu tenho um mielócito de neutrófilo e aqui eu tenho um mielócito de eosinófilo. Lembra que no mielócito que a gente tinha os grânulos secundários? Então, é aqui que vai aparecer, certo? Aqui também, ó, tá vendo? Vocês viram que todas essas células são mielócitos de eosinófilos, essa e essa, olha essas três, e elas são diferentes, né? Mas com características comuns. Os grânulos grosseiros e rosas no citoplasma, em todas elas têm. O núcleo mais condensado. E o mielócito, uma dica do mielócito é que o núcleo ele vai indo para lateral, ele vai ficando mais lateral, tá vendo? Ó? O núcleo aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficando num canto, tá vendo? Ó? Num canto da célula. Ele não vai ficando mais, ele não é um núcleo mais centralizado, ele vai indo para a lateral da célula. Mas todos eles têm essas características. E daí ele cresce mais um pouquinho e ele forma um metamielócito. O que é um metamielócito? Ele é uma célula em que o núcleo do mielócito vai começando a formar uma reentrância para se dividir. Então, ele está começando a se dividir, tá? E ele também tem o citoplasma com os grânulos diferenciados. Então, aqui ele já se diferenciou se ele vai seguir para neutrófilo, eosinófilo ou basófilo, tá? A cromatina é ainda mais condensada, a partir de agora é só cromatinas condensadas, e ainda não há separação filamentosa clara entre os lóbulos nucleares. Então, ó, por exemplo, isso daqui é um metamielócito, tá vendo que ele teve essa reentrância? Isso daqui é um metamielócito, isso daqui é um metamielócito. Tá vendo que ele teve reentrância? Isso daqui a gente já considera um neutrófilo. Por quê? Porque ele tá vendo que ele já se dividiu. Um lóbulo já se dividiu, ó. Então, já teve a divisão. Aqui não. Aqui ela iniciou o processo de divisão. E o bastonete? O bastonete, ele tem o núcleo dele, é como se aquele reentrância, né, do núcleo do metamielócito, ele entrasse mais e formasse um U, né, um C, um núcleo em um C, para daí ele fechar os lóbulos dele. Então, o grânulo é a mesma coisa, tem grânulos no citoplasma, porque ele já se diferenciou, e a cromatina é bem condensada. E assim, gente, existe uma coisa assim, como é que eu diferencio? Porque tem bastonete que é super fácil de você diferenciar, não gera dúvida. Agora, tem bastonete que você fala, e aí? Já separou e eu conto como neutrófilo ou ainda tá como bastão? Uma dica que eu dou é que a constrição, o que é a constrição? Aquela entradinha, a largura é superior a 1/3 da parte mais larga do núcleo. Então, eu tenho que ter uma reentrância assim, ó. Eu tenho lá um bastão, né? Mas daí aqui, deixa eu desenhar um bastão mais bonito, pelo amor de Deus. Então, ó, o bastão normalmente ele é assim, né?
Ele é assim. E daí pode ser que o bastão esteja assim, ó. Ele tenha já, sabe, se diferenciando. Quando isso daqui tiver até 1/3, divide a parte mais larga, ó. Aqui é 1, 2 e 3. Até 1/3, a gente ainda considera bastão. Agora, se essa reentrância entrou aqui, ó, como era aquele caso do anterior, tá vendo que ainda ficou um pedacinho aqui? Mas o pedacinho que entrou, ele é maior do que o que tá, mais ou menos assim. Então, se essa reentrância, né, ela está ocupando 2/3 da largura do núcleo, a gente já considera neutrófilo. Se essa reentrância estiver ocupando 1/3 da largura desse núcleo, aí a gente considera bastão, né? Então, por exemplo, esse bastão aqui, ó, eu trouxe ele. Não resta dúvida, gente, isso daqui é um bastão que acabou de entrar nos 6 anos. Isso daqui não resta dúvida. Mas e esses? Esse e esse. Porque esse daqui também não resta dúvida, tá vendo? Ó, tranquilinho. Agora, e esse daqui? E essa reentrância aqui? Ah, essa reentrância aqui ainda não ocupou 2/3. Então, ela ocupou só 1/3. Então, isso eu considero ainda como bastão. Mas e essa daqui? Ah, essa daqui, a meu ver, já ocupou mais a largura. Vamos fazer uma divisão aqui? Ah, ocupou, então eu considero como segmentado. Essa daqui, ah, ocupou ou não, vou considerar como segmentado e como bastão. Então é isso que a gente tem que sempre separar, né? Às vezes eu mostro para uma pessoa falar, não, eu acho que isso daqui é segmentado. O outro fala, não, eu acho que é bastão. O que eu sempre penso é, eu tenho que criar critérios que tirem a subjetividade e deixar algo mais objetivo. Por isso que a gente sempre pensa na objetividade. Isso daqui eu considero um bastão, tá? Eu considero um bastão, porque eu vejo que ele ainda está querendo fazer, mas ele ainda não fez. Agora, isso daqui eu considero um neutrófilo. Por quê? Principalmente por conta disso daqui, ó, tá vendo que parece que ele tá torcidinho, mas parece que ele já entrou aqui também. E esse daqui eu também considero um neutrófilo por conta disso daqui, ó, por conta dessa divisão. Eu tenho a impressão, para mim, né, a meu ver, olhando que isso daqui, tá vendo que ele tem até um branquinho ali? Parece que já se dividiu. Então, isso daqui eu considero um neutrófilo. Esse daqui também neutrófilo. E é isso que a gente tem que fazer, conhecer as características para a gente conseguir diferenciá-los. Então, o que são os neutrófilos, né? Núcleo segmentado, de 2 a 5 lóbulos, o citoplasma com grânulos finos, grânulos bem fininhos e rosa. Então, bem bonitões aqui, ó, isso daqui é um neutrófilo, isso daqui é um neutrófilo. Então, eu tenho núcleo segmentado, neutrófilo normalmente não gera dúvida. O máximo de dúvida é com bastão. Eu tenho citoplasma com os grânulos bem finos. E aqui, ó, para compará-lo, eu tenho o eosinófilo, que é o que a gente vai ver adiante, que é com os grânulos grosseiros. Então, eu consigo ver bem característico que esse daqui é um grânulo grosseiro, esse aqui já é um rosinha. Eu brinco com os alunos. Quando você vê uma célula pink, é um eosinófilo. Quando você vê uma célula rosinha claro, já é um neutrófilo. Então, o eosinófilo, ele tem, o que diferencia dele é a presença dos grânulos, né? Que a gente fala que é vermelho, é alaranjado. Eu acho que é rosa, pink. E normalmente tem 2 lóbulos. Mas eles são bem característicos. Isso daqui é um eosinófilo, isso daqui é tá vendo? Os grânulos dele não gera dúvida. E esse daqui é um neutrófilo, que também não gera dúvida. Tá vendo que ele é rosinha claro em comparação a esse rosa bem escuro, né? E o basófilo, por fim, ele tem um núcleo com uma forma pouco definida. Vocês devem ter percebido que eu não mostrei mielócito de basófilo, porque é muito difícil identificar, porque causa que os grânulos, eles estão presentes no citoplasma e normalmente eles estão como núcleo, e daí a gente não sabe se ele já se dividiu ou se ele ainda está como mielócito. Perdão. E daí a gente tem numerosos grânulos escuros citoplasmáticos que encobrem o núcleo. Então, a gente tem aqui, ó, esses grânulos aqui,
certo? E esse daqui é um eosinófilo, que é irmão aí, né, do basófilo, mas o basófilo trouxe aqui para vocês verem, ele tem grânulos roxos, bem grosseiros e bem roxos, e a gente vai aprender no curso aí como identificá-los com propriedade e como não confundir basófilo com linfócito. Isso é um dos meus maiores erros com os alunos. Basófilo. Não, gente, basófilo tem 1%. Mas professora, eu não estou vendo citoplasma. É porque realmente os alunos acham que tudo isso daqui é núcleo do linfócito e a gente tem que aprimorar a vista para ver que isso é um grânulo. Mas a gente vai aprender tudo isso ao longo do curso. Para quando vocês encontrarem essa lâmina, vocês consigam identificar todas as morfologias, certo? E é isso que a gente vai fazer no nosso curso. Então, no nosso curso, a gente vai estudar, né, os precursores leucocitários, quais os leucócitos, as propriedades para vocês, ensinar vocês a como identificá-los, afinal, eu não estarei ali do ladinho de vocês. E a gente vai fazer discussões de casos clínicos em cima de lâminas, por exemplo, uma lâmina dessa de um paciente com leucemia mieloide crônica, e daí a gente vai discutir, ó, isso daqui é aqui por causa disso, disso e disso, isso daqui é isso por conta disso, disso e disso, e de todas essas características, certo? Umas lâminas lindas, maravilhosas, e eu não fiz tratamento, viu, gente? Eu deixei essas lâminas aí para vocês verem bem a coloração. Vamos falar também dos eritroblastos, né? Então, vou discutir lâmina por lâmina, campo por campo para vocês terem propriedade. Mas eu tenho certeza que vocês pegando essas imagens, vocês conseguem saber, né? Por exemplo, que aqui é um mieloblasto, né? Um metamielócito, um metabastão, aqui é um pró, um mielo, e assim por diante, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui a gente encerra as 3 aulas, né, gratuitas do evento de pré-lançamento do curso de hematologia laboratorial. Espero encontrá-los no meu curso, isso mesmo. Espero que vocês estejam lá para a gente compartilhar conhecimento. O curso, além das aulas, além de todo o material prático, a gente ainda vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo, só para quem estiver participando do grupo, para a gente trocar figurinhas, né? Um ajudar o outro. E é isso, e é essa a minha intenção. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Se você não puder participar do curso, mesmo assim, fico lisonjeada de você ter assistido essas 3 aulas. Até mais.